Oi, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e a aula de hoje é sobre a questão da Palestina. Mas antes a gente precisa voltar um pouco para entender quais foram as motivações religiosas. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga. As religiões monoteístas são aquelas que acreditam em apenas um Deus. E segundo o Velho Testamento, a cidade de Jerusalém, que eu estou passando aqui o mouse, seria a terra prometida ao Abraão e os seus descendentes. Esse reino aqui era conhecido como Reino de Judá. E ao longo dos séculos, o mundo antigo ele sofreu a dominação de vários impérios. Mas o problema mesmo para esse povo, né, desse reino de Judá, foi com a invasão do Império da Babilônia, quando ocorreu a primeira diáspora judaica, né, em 586 a.C., século 6 a.C. E o que era, né, o que é uma diáspora? É quando um povo ele é expulso do seu território. Então, eles foram expulsos e aí eles foram para outras nações, se espalhando, né, por outros países, né, outros territórios. Depois do Império Babilônio, da Babilônia, nós tivemos a dominação de outros impérios, e aí o que a gente vai ver, né, ao longo dos séculos é que o fluxo de migração para esse território era bastante intenso. Então, eles eram perseguidos, eram expulsos, aí depois de um tempo, né, quando as coisas se acalmavam, vinha a dominação de outro império um pouco mais flexível nessa questão religiosa, né, era mais tolerante na questão religiosa, eles voltavam, depois eles saíam novamente. Então, ao longo desse conflito, né, dos séculos, a gente vai ver que tinha uma ida e vinda muito intensa desse povo, né, que posteriormente vai ser conhecido, né, como povo judeu. Inicialmente não tinha esse nome, né, mas depois eles vão ser conhecidos como povo judeu. Então, depois dessa primeira diáspora, nós temos a segunda em 70, né? Olha o tempo que decorreu, né? A primeira diáspora em 586 a.C. e aí lá em 70 depois de Cristo, com a dominação do Império Romano. Então, a partir daí, né, o cristianismo vai ganhando cada vez mais força e junto, né, esse crescimento do cristianismo, os judeus também vão ficando cada vez mais à margem da sociedade, então eles não tinham os mesmos direitos que os cristãos na sociedade, não tinham os mesmos direitos políticos, nem na vida social. E aí nós vamos vendo a expansão cada vez maior do cristianismo. E um pouco depois surge o islamismo, ali no século XVII, no século VII, desculpa. Voltando um pouco aqui para esse mapa, então, ó, no século VII surge ali o islamismo. E por que é importante para o islamismo essa região, essa cidade de Jerusalém? Porque, segundo os escritos sagrados, foi onde Maomé ascendeu ao paraíso. Então, foi a subida aos céus nesse local, né, na cidade de Jerusalém. E para os judeus é a terra prometida, e para os cristãos, né, segundo a Bíblia, foi onde Jesus nasceu, viveu, foi crucificado, né, morreu e teve sua ressurreição. Então, uma cidade, né, importante para as três principais religiões monoteístas. Por isso que é bem complicado chegar a um acordo sobre a cidade, né, especificamente de Jerusalém. Bem, seguindo então, né? Então o islamismo surge aí por volta do século VII, vai se disseminando. Só para a gente localizar, né, onde fica esse território. Então aqui está o continente asiático e aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, é o território, né, que atualmente possui aí o território, né, de Israel e a Palestina, que ainda não tem o seu território criado, mas luta, né, para ter o Estado próprio. A gente vai ver aí, né, que no ano de criação, né, do território de Israel, eles já estavam bem organizados, bem coesos, né, foi um pouco mais fácil para eles criarem, e até hoje a Palestina ela não conseguiu essa coesão. Então ela não conseguiu até hoje criar o seu estado, mas luta para ter o seu estado próprio. Então ela está ali, né, bem na ponta da Península Arábica. Deixa eu voltar aqui no mapa, né? Que é a Península Arábica e o território fica aqui na ponta, tá? No continente asiático. Bem, então, avançando um pouco, né? O cristianismo ele vai ganhando força. Então, a dominação cristã na Europa durante o feudalismo, os judeus não podiam adquirir terra, então eles
tiveram que procurar, né, para sua sobrevivência, tiveram que procurar outras atividades, principalmente, né, como comerciantes, o que lá para frente, né, com a queda do feudalismo, vai ajudar eles a formarem a incipiente burguesia, né, ali já no finalzinho, né, do feudalismo, né, com o início ali das feiras, né, da troca de mercadorias, depois entra a monetização. Então eles vão ser importantes comerciantes, né, no início ali da burguesia, e depois também muitos serão banqueiros. O que vai aumentar também o ódio, né, contra o judeu, porque tem aquela crença, né, que o judeu é rico, o judeu é soberbo. Então vai crescendo o ódio, né, e o preconceito contra eles também. Quando aconteceu a Revolução Francesa, né, no final ali do século XVIII, eles passaram a ter um pouco mais de liberdade política, né? Só que ao mesmo tempo, com os ideais nacionalistas, né, que a Revolução Francesa trouxe também, essas ideias nacionalistas, eles foram acusados de não participar, né, das nações. Então eles tinham, né, muito mais uma identidade religiosa. Então eles tinham uma coesão muito maior em volta da religião deles do que a nação, né, que eles estavam inseridos. Então eles não tinham tanta identidade com as nações.